Bom, vamos à parte 2 da aula 10, a parte final dessa aula de interface. Não é muito comprida, mas bem legalzinho. Se a gente quiser declarar campos, né, e colocar algum método que contém alguma implementação, tá? Isso só foi possível a partir do Java 8. Então, se você está lidando com versões mais antigas, aí você não vai conseguir fazer isso. Mas caso você queira, não é aconselhável colocar algum campo, colocar uma implementação de método, tá? Você pode. Lembrando que se você colocar o campo, como eu falei, ele vai ser público, estático e final, ou seja, ninguém vai conseguir alterar o valor daquele campo, tá? E aí, para você acessá-lo, como ele é estático, você vai colocar o nome da interface e se de colocar campo, vai colocar o nome da interface e o campo para você acessar. Caso eles e por padrão ele é público, né? Você vai conseguir acessar. Mas não tem problema algum, né? Já que ele é final, ninguém vai conseguir modificar. Tá? Outra observação, né? Que é, já que ele vai ser final, tá? Você tem que colocar ou declarar o valor dele, ou especificar o valor dele, desculpa, no momento da declaração. E caso você queira implementar algum método, você vai ter que fazer uso da palavra-chave default, um método, para que você consiga implementar esse método dentro de uma interface. Tá? Então tem aqui o exemplo, né? Então coloquei string significado, automaticamente ele vai ser público, estático e final. Perceba que ele coloca até em verdinho aqui, que quando você coloca um campo estático, né, ele fica nesse verdinho itálico, então ele já ficou até nesse verdinho itálico. Tá? Já definiu o valor no momento da declaração. E aqui um exemplo de um método declarado dentro de uma interface, da implementação padrão, então implementação default do método aqui, um método declarado juntamente com a palavra-chave default. Tá? Lembrando que ou você declara ele como público abstrato, se você não falar nada, ele sempre vai ser público abstrato. Então, se você quiser especificar que ele é um método que terá uma implementação, você precisa especificar isso por meio da palavra-chave default. Tá? Na aula passada eu já tinha feito uma analogia, ou forçado uma analogia, né? Implementando uma classe abstrata com um método vazio do driver, falando que outras classes teriam que implementar aquele método, mas na verdade, né, o driver ele é só uma interface mesmo, não tem implementação padrão, não tem nada, tá? Não tem, inclusive, classe, ele é uma interface bonitinha, tá? Que especifica a implementação dos drivers de dispositivo. Tá? Então, coloquei aqui como que mais ou menos aquela mesma ideia da aula passada. Tá? E aqui na parte da engenharia de software. Tá? Essa parte de interface ele vai ser muito útil para implementar um conceito que está lá no planejamento da disciplina, que são conceitos sólidos. Está muito útil quando o nosso projeto começa a crescer muito, mas eu não quero crescer o código, tá? Para não dificultar a manutenção, legibilidade, etc. Então, nessa situação que a gente vai ver mais à frente, a gente vai fazer muito uso de interface. Então, é um conceito relacionado à engenharia de software. Tá? E, além disso, a interface é muito útil. Por exemplo, eu tenho um gestor de projeto lá. Ele especificou certinho o que todo mundo deve implementar, como deve implementar para estabelecer as comunicações entre diferentes classes, programas, etc. Né? E aí, se ele quiser que todo mundo implemente ou siga aquela estratégia que ele definiu de implementação, o que ele pode fazer? Ele pode definir as interfaces, tá? Então, vai falar a classe tal, ela vai ser obrigada a implementar tal interface, então ele vai garantir que o programador dele vai implementar a interface, tá? Com a chamadinha, com o tipo de retorno, com os parâmetros que ele definiu. Então não corre o risco do cara implementar uma classe que foge à especificação do projeto, colocando um parâmetro a mais, um parâmetro a menos, ou um tipo diferente de parâmetro na chamada do método. Tá? Inclusive, há pessoas aí, há alguns radicais que ele fala que toda a classe, eu não sou da engenharia de software, tá, gente? Pessoal mais radical, vamos assim dizer, ele fala que obrigatoriamente toda a classe devia ser interfaceada. Você primeiro deveria especificar uma interface, especificando todos os métodos que uma classe deveria ter e como implementar, para a hora que você de fato for programar essa classe, você implementar ela conforme a especificação. Tá? São os radicais
aí da classe, tá? Eu coloquei até uma observação aqui que eu acho isso tudo muito radical, mas enfim, quem é da engenharia de software ama esta ideia. Não estou falando que é uma ideia ruim, tá? Longe disso. Eu acho que de fato o CI vai garantir uma correta implementação de acordo com algum design, de acordo com algum planejamento, algum projeto, tá? Só que na prática, nos exemplos, né, a gente acaba não fazendo isso porque dá muito trabalho. Primeiro, implementa a interface, vai lá, faz a classe, implementa a interface e está implementando os métodos, sobrescrevendo todos os métodos, né? Acaba gastando um tempo a mais para coisas pequenas, mas para projetos grandes com certeza é uma boa ideia, tá? E agora eu vou mostrar para vocês algumas interfaces, tá? Então a nossa Java API, né, nossa biblioteca padrão do Java, ela além de ter as várias classes que a gente já fez uso, né, local date, local time, scanner, array list de coleções, tá? Usamos classe arrays também, vem de cabeça isso até o momento, tá? Mas essa interface, a biblioteca padrão do Java, ela também tem várias interfaces que a gente vai utilizar daqui para frente, né? E eu vou mostrar para vocês algumas delas, tá? Uma das principais que eu acho é o comparable, tá? O comparable ele vai obrigar com que uma classe, né, que implemente a interface comparable, ela tem um determinado método que a gente vai ver, que é o compareTo, tá? E esse compareTo, ele sempre retorna valores numéricos, né? Se o objeto que invocou o compareTo ele deve ser menor, né? Como se eu estivesse fazendo essa comparação de menor é igual, maior é igual, mas eu não posso fazer isso diretamente nos objetos, né? A gente não pode fazer um objeto maior ou igual ao outro, tá? Então existe uma interface que tem esse método compareTo, que é a interface comparable, que a ideia de quando você implementa, né, esse método é que você retorna um valor negativo quando o método que invocou o compareTo ele for menor, segundo o seu critério, tá? Vai retornar zero quando esses objetos forem iguais e vai retornar maior quando o objeto que invocou ele é maior que o objeto que você vai passar por parâmetro. A gente já vai ver isso. E aí, várias bibliotecas padrão do Java para ordenar arrays, para ordenar array lists, etc., eles vão invocar esse método compareTo. E se você quiser usar esse método, né, de ordenação padrão do Java, você vai ter que obrigar que a sua classe seja comparável, que a sua classe seja comparable, portanto, que ela implemente o comparable. Aí o método de ordenação, ele vai saber que a sua classe tem implementado dentro dela o método compareTo e vai invocar isso para saber se o objeto é maior, menor que o outro e fazer a ordenação seguindo este critério de ordenação. O serializable, tá? É uma interface para quando você quer salvar objetos, tá? Então, ao invés de salvar campo por campo do objeto, a gente vai ver na aula de fluxo de arquivos, de serialização de objetos, acho que é o nome da aula, tá? Então, ao invés da gente gravar campo por campo do objeto, eu simplesmente posso gravar um objeto inteiro, de um write object, passa o objeto, ele grava o objeto. Eu simplesmente posso dar um read object e ler um objeto inteiro. Então, é bastante fácil, não precisa ficar gravando campo por campo, então facilita bastante a vida, tá? Mas a questão é que para eu poder gravar e para eu poder ler, esse meu objeto ele tem que ser serializável, tá? E para falar que esse meu objeto é serializável, eu sou obrigado a implementar a interface serializable, senão não funciona, tá? O mais legal dessa interface é que não tem nada dentro dela, não tem um método abstrato dentro dela. É só como uma indicação, falar, o usuário ele tem ciência que ele quer serializar este tipo de objeto, então ele implementou a interface serializable. Só para falar este objeto ele é serializável, tá? Então ela difere um pouquinho das outras interfaces que vão obrigar a gente a implementar métodos. Temos o Runnable, quando a gente tiver com multithread, né, a gente só vai conseguir disparar várias linhas de processamento por meio do método run, para obrigar que vai existir esse método run. A gente vai ter que fazer uso da interface runnable, uma forma do Java garantir que sempre vai ter esse método run. E a hora que a gente estiver lidando aí com interface gráfica, a gente vai precisar
lidar com gerenciamento de eventos. Então, tipo, eu preciso responder um clique do mouse do usuário, eu preciso responder o movimento de mouse, eu preciso responder a hora que ele passar o dedo no scroll. Enfim, eu preciso implementar quais são as ações quando o usuário fizer um determinado tipo de interação, mas o Java não tem uma implementação padrão para isso. Você que vai ter que implementar. Então, para o Java eu te obrigar a implementar, tá? Ele define as interfaces. Tá? Então, uma interface para evento de teclado, uma interface para evento de mouse, enfim, vão ter vários tipos de eventos. Se você quer tratar eventos de mouse, você vai ter que implementar a interface de eventos de mouse. Se você quiser tratar evento de teclado, você vai ter que implementar a interface de eventos de teclado. E além disso, tem as swing constants aí, que se em algum momento você precisar fazer um uso de algumas variáveis específicas, tá, para a nossa interface gráfica, elas vão estar implementadas dentro dessa interface, que aí terão os métodos lá, estáticos, finais, que você não consegue alterar, e públicos. Tá? Bom, então, especificamente, o que a gente tem condição de fazer até o momento, tá, é fazer uso da interface Comparable, porque a gente não viu arquivos ainda para fazer uso do Serializable, a gente não viu multithread para fazer uso do Runnable, e nem interface gráfica ainda para fazer uso de tratamento de eventos. Então, a gente vai trabalhar aqui com a interface Comparable do Java, que vai nos permitir ordenar qualquer tipo de objeto utilizando métodos padrão do Java. Tá? Então, eu coloquei aqui que a classe Collection, tá? Ela contém o método sort, que realiza a ordenação de objetos do Java. Então, vamos aqui na aula 11, só para a gente ver. Inclusive, eu vou deixar isso comentado, que eu posso fazer uso disso mais tarde. Vou criar, por enquanto, um array list aqui de string, só para a gente ver esse sort do comparable. Nomes igual array list. Opa, esqueci do new. Vou colocar nomes, add. Aqui. Colocar um olibário para ficar bem misturadinho. Tá? Falei que dentro da classe collections tem o método sort. Perceba que ele tem dois aqui, depois a gente vai ver como que a gente usa esse comparator aqui mais pra frente. Acho que lá para as últimas aulas a gente vai ver o que significa esta definição aqui. Mas por enquanto a gente vai chamar aqui o sort list. Vou passar meus nomes, né? Então, só observar o tipo de retorno dele. A do sort é void. Então, significa que ele está ordenando o próprio objeto ArrayList. Já que ele é um objeto, é tipo por referência, eu posso ordená-lo dentro do método. Tá? Depois, vou colocar aqui um for string str, dois pontos nomes, e dar um salt str. Aderbal, Olibário, Rafael, ou seja, tinha uma lista a priori desordenada, e agora todo mundo ordenado. Ok, beleza. Vou utilizar a mesma tática. Vou apagar esses nomes. Aproveitando este meu... não vai dar para aproveitar, não. Não vai dar para aproveitar. Vai dar para aproveitar sim. Vou fazer um exercício mais simples. Tá? Vamos supor, tá, que eu tenho uma classe. Pode ser só de fatura a conta. Melhor criar uma classe pessoa aqui, vai. Pessoa. Que aí eu mostro diferentes possibilidades. Classe pessoa. Eu tenho aqui private string nome. Eu tenho CPF. Eu tenho
idade. Criar o construtor dela. Já é o suficiente por enquanto. E aí, lá na minha aula 11, eu vou criar um ArrayList pessoa, pessoas igual ArrayList, opa, esqueci do de novo, pessoas add new pessoa, vou colocar um CPF idade, opa, tô com 34 ainda. Uai. Oxe, jurava que eu tinha implementado o construtor. Colocar umas pessoas aqui, repetir até um exercício parecido, quem que era? O Aderbal. Acho que era o Lipário. 222. Tá, então tenho 3 pessoas aí, o Rafael, o CPFX, 34, o Aderbal, toda hora eu escrevo Aderbal. Tem o Aderbal, CPF 222, não estou sendo rígido com o CPF, né? A idade 50. Tem o Libário também, idade 25, e aí beleza, né? Já que na meu array list de strings, então tinha lá collections, sort, aí eu passava o meu array list, aqui eu vou passar meu array list de pessoas, porque eu espero pessoa, 2 pontos, pessoas. Vou implementar o toString dentro da pessoa, né? Só pra gente ver. Tá? Eu espero que esse cara aqui, opa, pessoa, ordene essa array de pessoas pra mim, né? Beleza. Percebam que deu erro, né? Na hora que eu coloquei por que deu erro, ele fala, meu filho, você criou sua classe pessoa, como que você quer ordenar essa classe? É por nome? É por CPF? É por idade? Eu não sei. Tá? Então não vai dar certo eu utilizar essa classe. Mas por que a string funcionou? Porque a string ela já tem implementação, ela implementa aquela interface comparable. Então eu garanto, tá? Vou colocar aqui, ó, string teste ABC, ó, teste ponto. A string já tem o compare_to implementado dentro dela. Tá? Então, ela implementa a interface comparable, então ela é comparável, então este método sort, ele é capaz de ordenar qualquer coisa que é comparável. Tá? Bom, então, dado isso, tá? Para eu fazer isso funcionar, eu tenho que chegar lá na minha pessoa, implementes a interface comparable. Tá? Perceba que a minha pessoa chiou. E aí vem o seguinte, tá? Implementar todos os métodos. Aqui embaixo apareceu o método compareTo. Tá? O compareTo é o método utilizado, porque os métodos padrão do Java sempre vão chamar para saber se o objeto é maior, igual ou menor que o outro. Aí com isso conseguir ordenar esses objetos. Uma pequena observação, se eu não falar nada, tá? O parâmetro que vai vir aqui desse compareTo é da classe Object. Eu teria que fazer um downcast, né? Pegar esse O, fazer ele virar uma string, desculpa, uma pessoa, tá? Para eu poder comparar as duas pessoas. Se eu quiser que já apareça o pessoa aqui direto, tá? Na hora que eu coloco o comparable, assim como no ArrayList a gente definia qual que era o tipo de objeto que vai ter dentro do ArrayList, aqui dentro do comparable a gente também pode fazer uso do operador diamante. Tá? Isso é chamado de classes e métodos genéricos, um conceito que a gente vai ver lá mais pra frente na aula. Mas aí que eu passo o tipo de objeto que vai vir dentro do comparável.
tá? Nessa situação, a hora que eu já implementar aqui, ó, método compare, ele já vem com o objeto pessoa, não preciso ficar dando dowcast nem nada. Tá? Aqui por padrão eu vou chamar de outra. E agora eu vou implementar o método compareTo, tá? E eu falei o seguinte, falei, ó, se um objeto for menor que o outro, ele tem que retornar -1. Se o objeto ele for igual ao outro, o objeto que invocou, né, for igual ao objeto que está vindo aqui como parâmetro, eu vou retornar 0. E se esse objeto que invocou o compareTo vai ser maior que o outro, eu vou retornar um número, na verdade não é -1, desculpa, um número negativo. Tá? Quando eu não tenho, eu quero retornar nem quão diferente eles são, só se é maior, menor ou igual, é -1, 0 e 1. Tá? No caso da string, ela retorna um número negativão ou positivão, dependendo da diferença dos caracteres. Então, o A para o Z ele vai retornar uma diferença maior do que do A para o D, por exemplo, na continha que ele faz internamente. No nosso caso, é suficiente apenas o +1, -1 e o 0. Tá? Então, eu vou verificar o seguinte. Se eu quiser ordenar por nome, então eu vou verificar se o meu nome... Tá? E aí, para comparar, verificar se o meu nome é menor ou igual a outro. Melhor, vou começar pela idade, que é mais simples. Né? Se a minha idade ela é maior que outra idade, eu vou dar o return -1. Else if, se a minha idade ela for maior que a outra idade, eu vou dar um return +1. E caso contrário, se não é maior nem menor, elas são iguais. Perceba que agora na minha aula 11, parou de chiar. E agora eu tenho as pessoas ordenadas por idade, que foi o critério que eu utilizei para ordenação ali. Só comparei a idade e retornei +1, -1 e 0. Tá? Se por acaso dá empate na idade, tá? E aí eu quiser desempatar com o nome, é só colocar um if a mais, já vou mostrar isso para vocês. Mas aproveitando esse código, falar, eu quero ordenar de maneira decrescente, porque a princípio na ordenação você coloca a chave que é menor antes e é maior depois, né? Aquela ordenação padrão, ordenação crescente. Qualquer algoritmo que a gente estuda. Se eu quiser fazer uma ordenação decrescente, tá? Aí eu engano Java. Eu troco o -1 pelo +1 e o +1 pelo -1. Agora eu tenho uma ordenação decrescente. Tá? Beleza. Dado isso, assim, ó, se eu quiser ordenar pelo nome, para ordenar pelo nome, eu teria que comparar as strings, né? Verificar se uma string é menor que a outra. Para verificar se uma string é menor que a outra, tá? Então, eu tenho aqui meu dias nome. Eu tenho dentro da minha string o próprio método compareTo, no qual eu vou comparar esse meu nome com o nome da outra pessoa. Tá? Se esse resultado for menor que 0, tá? Que significa que a string que invocou ela é menor lexicograficamente que a string que está passando como argumento. Se isso for menor que 0, então, eu vou dar um return -1, else if. Melhor, né? Vamos simplificar. Int valor igual. Tá? Se o meu valor é menor que 0, -1. Se o meu valor é maior que 0, return +1. Else são iguais. Tá? Se não é maior nem menor, só pode ser return 0. Certo? Agora, a hora que eu mandar rodar, tá? Aderbal, Olibara, Rafael estão ordenados agora, ó, pelo nome, não mais pela idade. A idade está bagunçada. Se eu quiser o contrário, né? Só novamente vir aqui, enganar o Java, tá? E ordená-los aí de maneira contrária, ok? Deixa eu voltar aqui. Eu vou mostrar um caso de empate. Tá? Se quiser colocar pelo CPF, é só trocar o nome ali pelo CPF, né? Então, acho que aí não tem problema. Esse da empate, vamos supor que eu tenha
Vou dar 11. E vai ser Rafael e Rafael. Deixa eu só fazer assim para ver como que ele vai lidar. Tá? Primeiro ele colocou aqui o Rafael com 50, depois ele colocou o Rafael aqui com a idade 24. Tá? Mas vamos supor, deu um empate no nome, eu quero o mais jovem apareça primeiro. Tá? E aí, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar uma complementada. Acho que eu apaguei alguma coisa sem querer aqui. Deixa eu apagar sem querer aqui. Eu tenho que complementar no seguinte, ó. Se o nome for menor, ok, o cara vai vir antes. Se o nome for maior, ok, vai aparecer depois. E se os nomes forem iguais, que é o caso do else? Aí eu vou desempatar pela idade, tá? Então, se meu diz idade, ele é menor que o outra idade, então, menos 1. Else if, se a minha idade ela é maior que a outra idade, aí eu retorno mais 1. Tá? E se for igual aos dois, aí não tem jeito. A não ser que você queira fazer o desempate pelo CPF, né? Só no else faz mais os outros ifs de novo. Tá? Então é o seguinte, ó. O meu nome não é menor, meu nome não é igual, então tem o Rafael, vai cair nesse else aqui. Dado que eu tenho dois Rafael, quem que vai vir antes do outro? Tá? Eu vou verificar. Se a idade de um Rafael for menor que a do outro, esse de menor idade vem antes. Se for maior que a do outro, esse de maior idade vai para depois. Tá? E se forem iguais, aí vai aparecer os dois juntos de qualquer forma. Tá? Então agora eu vou ordenar aqui. Então agora eu tenho o Olibar, agora eu tenho dois Rafael aqui, mas o de idade menor está vindo antes. Ok? A gente vai fazer mais um exercício desse comparable no projeto banco que estará no próximo vídeo. Coloquei uma implementaçãozinha aqui para vocês verem. E já vou fazer um próximo vídeo então com a implementação do projeto banco. Então, até lá.